Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós vamos para mais uma dica de língua portuguesa. A dica de hoje diz respeito à pontuação. Eu vou falar sobre dois mandamentos da pontuação, dois mandamentos em que você não pode colocar a vírgula. Então comigo, pessoal, pontuação, mandamentos. Mandamento número 1. Não se coloca vírgula entre sujeito e predicado. Jamais colocarás vírgula entre sujeito e verbo, ou melhor, sujeito e predicado. Na verdade, pessoal, nós temos aqui as duas dicas que dizem respeito a uma dica só, ou a um princípio só. O eixo frasal, da oração passa pelo verbo, V de verbo. O verbo se relaciona ao sujeito e o verbo se relaciona aos seus complementos imediatos, ok? Então existe uma relação muito importante do verbo e em torno dele, não necessariamente nessa ordem, e em torno do verbo a relação entre sujeito, verbo e seus complementos imediatos. Professora, o que são complementos imediatos? Objeto direto, objeto indireto, o predicativo do sujeito em relação ao verbo de ligação. Então essas relações são relações imediatas e diretas. A colocação de uma vírgula criaria um efeito anticoesivo, uma quebra de raciocínio. Então é um erro terrível, ruim, você colocar essa vírgula. Mas por que às vezes vemos esse tipo de erro em redações ou mesmo quando você está lendo um texto, localizar por que essa vírgula está errada, por que as pessoas ainda colocam se está tão errado? Por causa da seguinte situação. Vamos imaginar um sujeito e um sujeito longo, tá? Um sujeito com muitos elementos internos. Por exemplo, a estrutura fiscal e monetária dos países subdesenvolvidos da América Latina é recessiva. Note que eu fiz uma pausa entre o latina e o ao término do sujeito, por a frase, por o trecho ter sido longo, eu pauso e entra aquela falsa ideia de que vírgula se coloca quando eu faço pausa. Assim, o contrário é verdadeiro. Quando você lê um texto em voz alta, é comum que você pause onde há uma vírgula ou qualquer outro tipo de pontuação, ponto e vírgula, ponto, nem se fala, a pausa é até um pouco maior, e não o contrário. Então eu vou ler de novo, num outro ritmo, esta frase. A estrutura fiscal e monetária dos países desenvolvidos da América Latina é recessiva. Claro que a frase, ela tem um sujeito bastante longo, com vários adjuntos adnominais, complementos nominais, enfim. O núcleo do sujeito é a palavra estrutura. Tá? Esse sujeito, apesar de longo, ele é simples, é um sujeito simples, cujo núcleo é a palavra estrutura, aquele substantivo. E as informações em volta são informações secundárias que fazem parte do sujeito. A questão é a fronteira, esta fronteira entre o sujeito e o verbo. Não pode ter vírgula ali, por maior que seja o sujeito. O que poderia ter acontecido em outra situação de reescritura é haver elementos entre vírgulas, ou entre travessões, ou até entre parênteses, aí é outra situação. Estamos falando aqui não de elementos intercalados, estamos falando de um princípio básico de não colocar vírgula entre o sujeito e verbo, ou sujeito e predicado, porque o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito, o verbo e seus complementos. Ali naquela fronteira não pode haver a vírgula, combinado? Da mesma maneira, não pode haver a vírgula entre o verbo e seu complemento imediato. No caso aqui, eu peguei o mesmo sujeito anterior, que já era longo, tá? Coloquei o verbo comprometer, que é um verbo transitivo direto, e o objeto direto na sequência, que também é longo. Então eu vou falar a frase inteira. A estrutura fiscal e monetária dos países subdesenvolvidos da América Latina compromete o desenvolvimento social destes países. Ponto. Aí terminou a oração. Eu tenho apenas uma oração, um verbo, e eu tenho a relação sujeito, verbo, objeto direto. Então, na relação sujeito, verbo, objeto direto, não pode haver vírgulas. Ah, mas tá longo, tá cansativo, eu preciso pausar. Você pode pausar, quer ver? Eu vou ler de novo com uma cadência diferenciada. A estrutura fiscal e monetária dos países subdesenvolvidos da América Latina compromete o desenvolvimento social destes países. Olha, é uma outra modulação frasal que você dá à oração sem necessariamente colocar a vírgula.
Portanto, querido aluno, esses 2 mandamentos são mandamentos sintáticos e não mandamentos de modulação frasal. Então, nem sempre você vai colocar vírgula quando você pausa, e nem toda pausa equivale a uma vírgula, combinado? Então, sigam esses 2 mandamentos, tá? E você vai conseguir fazer redações mais produtivas e coesivas e compreender questões de pontuação das provas de língua portuguesa dos concursos públicos. Eu vejo você numa próxima dica. Um abração, tchau, tchau.